Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Empower Connection, o nosso programa semanal de análise da conjuntura política. Hoje estamos eu, o Rogério Schmidt, aqui em Brasília, em São Paulo, e a Vera Galante lá em Brasília. Oi, Vera, tudo bem? A gente podia trocar também de vez em quando, né, Rogério? Gente, É, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais essa edição. essa é uma edição extraordinária do nosso programa, né, Vera? Que o nosso último programa tinha sido publicado na sexta-feira antes do segundo turno, dia 28 de outubro, e por várias razões não conseguimos fazer na sexta-feira passada, também não conseguiremos fazer nessa próxima sexta, então fazendo um programa extraordinário fora do nosso calendário hoje, na quarta-feira. E tem bastante coisa para comentar, né? Tem bastante coisa para comentar, tem muita coisa para comentar, na verdade, mas antes eu só queria dizer para os participantes aqui que a gente não vai tratar muito do que aconteceu na eleição. A eleição aconteceu, tem resultado, o resultado, como a gente previu, apertado, Bem apertado, mesmo né? bem apertado. Foi A a gente, na disputa mais sexta-feira, apertada da história. inclusive, na sexta-feira, dia 28, inclusive, falamos isso, ninguém arriscava nem falar quem sairia vencedor no domingo, porque tudo podia acontecer. E realmente foram contadas as urnas. Agora, como nós dissemos, e todas as análises apontavam, que as pesquisas, era que o Nordeste definiria a eleição, e realmente foi o que aconteceu. Então, só no final da contagem dos votos, então, o presidente Lula passou o presidente Bolsonaro. Então, assim, eu acho que não teve muita surpresa, foi apertado mesmo, mas agora temos um presidente eleito. Isso, e a gente está passando agora, daqui até o final do ano, pela transição, vai, entre os dois governos, né? Vera, o Lula só assume no dia 1º de janeiro, o novo Congresso assume só em 1º de fevereiro, então a gente agora está aí nesse período onde o Lula está eleito, mas ainda não tem a caneta na mão, né? O É direito, mas não de Bolsonaro, fato. o Bolsonaro tem a caneta na mão, mas já tem data para sair do Planalto, né? E foi estabelecido o chamado governo de transição, né, Vera? Acho que esse é o grande tema aí desses dias que a gente vive, né? A transição de poder que está É, sendo coordenada aí pelo vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, né? exato. E uma transição que, apesar de temores, tem sido feita de maneira tranquila. Embora o presidente não tenha oficialmente reconhecido a vitória do Lula, ele já se posicionou como líder da oposição, líder da direita, mas a porta do governo está aberta. Pelo menos por enquanto está fluindo tudo muito bem. É, então, está tendo uma transição, né? E é importante que tenha, porque no dia 1º de janeiro eles têm que começar a trabalhar, então, e sabendo o que vão fazer. Então, isso é interessante. Agora, acho que o mais interessante da transição, do fato de haver uma transição de governo, é a composição dos membros da transição também, né, Rogério? O que você acha? Não, só para deixar claro, né? Quer dizer, tem uma lei de 2002, lá no final do governo Fernando Henrique ainda, Foi. que foi aprovado justamente para regular, na época, né, a transição do governo FHC para o primeiro governo do Lula, né? E é essa mesma lei que está sendo aplicada agora. Então, foi constituído um gabinete, né, formado por 50 pessoas remuneradas para trabalhar, mas, além disso, tem também muitos voluntários, né? Então, foi criada aí uma equipe de transição que foi dividida, acho que, se eu não me engano, em 31 grupos temáticos, né? Nas várias diferentes áreas. Aí a gente já está até especulando que isso depois vão virar 31 ministérios, né? É, é. Então, essa equipe, que ainda não está totalmente escalada, né? Já está
coletando informações, e o presidente Lula ficou uma semana fora de férias, está voltando agora, então está tomando o pé da situação, mas já se sabe que nem todo mundo que está participando da equipe de transição necessariamente fará parte do ministério depois, né? E vice-versa. Pode ter gente também que esteja na transição e que também vá para o ministério na sequência, né? O que é natural também. Isso aí dá conta do presidente, dá conta das alianças que ele fez com os partidos para poder chegar onde ele chegou. E ele parece que está honrando as alianças, não acha, Rogério? Ele está incluindo partidos que não prometeram fazer parte da base aliada, por exemplo, o MDB, mas está ouvindo bastante. Apesar que, vamos só, assim, na minha opinião, modesta, a Simone Tebet faz parte da equipe de transição, ela teria que fazer parte da equipe de transição, de qualquer forma, porque ela deu uma força muito grande para a campanha, o Lula deve muito a ela, e então ela entra na cota pessoal do presidente Lula, ela não é da cota do partido. O partido vai nomear alguém, eu já não estou muito lembrada, se já nomeou, vai nomear alguém para a equipe de transição, mas que vai. Isso aí certo. A Simone Tebet, aliás, certamente vai ser indicada para algum ministério também, né? E eu acho que ela vai escolher, viu? Chega com o cardápio para ela, vou estar aqui, o que é para hoje? Então, ela escolhe. Não, mas você tem razão, Vera. Essa equipe de transição ela é composta não só por integrantes dos partidos que participaram já da coalizão eleitoral do Lula, né? Mas também de partidos que estão se integrando aí, que, por exemplo, o PDT do Ciro Gomes está representado nessa equipe, o PSD do Gilberto Kassab, o MDB, como você já mencionou aí, tem alguns nomes que ainda não são conhecidos, mas do ponto de vista partidário está começando a se desenhar, né, o formato aí do novo governo, né? Então, o presidente Lula acho que também foi bastante feliz, né? Já no discurso de vitória, né? No domingo à noite, foi apaziguador, né? Foi bastante apaziguador, né? E destacou que vai precisar se formar uma coalizão que vá além da esquerda e governar para todos, né? Foi a expressão que ele usou, né? Eu só achei irônico, Vera, são as reações do mercado financeiro nesses dias aí, desde a eleição do Lula, né? Quer dizer, os primeiros dias, logo depois do segundo turno, teve uma euforia, o dólar caindo, a bolsa desculpa, o dólar caindo, a bolsa subindo, né? Aí no comecinho dessa semana teve aquela declaração do Henrique Meirelles de que ele não foi convidado para nada, que ele não sabe se vai assumir. A imprensa especulando que talvez o Fernando Haddad, que perdeu a eleição para governador de São Paulo, pudesse assumir a Fazenda, né? Aí inverteu, né? Aí o dólar começou a subir e a bolsa a cair, né? E agora, de ontem para hoje, voltou ao que era. Quer dizer, alguns economistas aí ligados ao Plano Real, que fazem parte da equipe de transição, né? Estão sugerindo que talvez o Lula escolha um ministro da Economia com perfil mais ortodoxo, e aí voltou a cair o dólar e a bolsa a subir, né? Então, essa volatilidade, sempre tem gente ganhando dinheiro e perdendo dinheiro, né, com essas notícias. O mercado já queria que no dia do final da eleição, no dia da eleição, o Lula que já anunciasse o ministério dele, mas não é bem assim que funciona. Agora, bem ao estilo do presidente Lula, ele escolheu pessoas, a equipe econômica é um ótimo exemplo disso, com ideias diferentes. Sim. Pércio Arida e André Lara Rezende, os dois trabalharam com Fernando Henrique, mas eles não são parecidos. Eles têm ideias um pouco diferentes. Ótimo. Nelson Barbosa, né, que foi ministro da Dilma, também tem uma ideia diferente. Então, assim, Guilherme, esqueci o outro nome. Acho que é Guilherme Melo, né? Melo, desculpa, da Unicamp, quer dizer,
são 4 cabeças que têm o mesmo objetivo, mas ideias diferentes. Então, eles vão conversar, vai ter que chegar no acordo. Isso não é uma arena, nem um ringue para ver quem ganha. Eles vão ter que montar um programa que satisfaça a todas as correntes, vamos dizer. Houve especulação 2 ministros, o Guido Mantega fazer parte dessa equipe. Eu acho que isso também deixou o mercado muito preocupado. Ele não foi nomeado, talvez faça parte da equipe de planejamento, mas já começou a dar mais alguma, assim, não dá uma certeza absoluta do que ele vai fazer. Então, a gente está vendo um estilo bem diferente do que a gente viu na transição de Bolsonaro, por exemplo, ele só chamou pessoas ligadas a ele, né? E o DNA político, acho que é tão forte no sangue do presidente eleito, né, que não só ele convidou economistas com perfis diferentes para o governo, mas também nada impede que depois ele nomeie o ministro da Fazenda que não seja nenhum desses economistas que estão participando da equipe de transição. Inclusive, ele já falou que quer um ministro político. Sim, sim. E o que funcionou muito bem quando era o Palocci. Ele tinha um super time de economistas, mas ele cuidava do Congresso, do relacionamento com o Congresso. Funcionou. Então, né, funcionou quando o Fernando Henrique também era ministro da Fazenda. E ele tinha uma super equipe, essa daí que chama dos pais do real, porque o Fernando Henrique ele não é economista, nunca foi, mas ele soube juntar uma equipe. Então, e o Lula parece que tem a mesma capacidade. E eu acho que interessante também, se eu só acrescentar mais uma coisa da equipe econômica, Pércio Arida foi quem fez o programa econômico do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, quando ele concorreu à presidência da última vez, contra o Jair Bolsonaro. Então, ele é próximo do Alckmin. Lula, em mais uma demonstração de prestígio do vice-presidente eleito, colocou o Pércio Arida lá também. Quer dizer, a gente vê um vice-presidente muito mais atuante, com muito mais voz ativa, vamos dizer, mais a contribuir do que foram os últimos, talvez. Né? Eu até arriscaria, Vera, que o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, por conta do seu perfil, né, quer dizer, ele vai ser até, acho que, uma espécie de primeiro-ministro do Lula no futuro governo, né, quer dizer, a importância dele não ficará restrita ao gabinete de transição agora, mas certamente ele terá uma função muito importante também no governo, né? Concordo. Mas certamente não é o perfil do atual vice-presidente, o general Mourão, e também não seria o perfil do general Braga Neto, caso o Bolsonaro tivesse vencido a eleição. Né? Não, mesmo porque o Bolsonaro não deixa ninguém crescer, só ele. Né? Assim, a gente viu com Mandetta, com Sérgio Moro, inclusive, com vários, quando começaram a crescer a popularidade, ele cortou mal pela raiz, que é para poder não ter concorrência. Né? Ele não é o perfil dele. Agora, não podemos... Não, por falar em Bolsonaro, já sabemos o emprego dele a partir de janeiro, né? Pois é, já até tem sala. O PL, o seu partido, é o partido, aliás, que elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal também, já disse que irá para a oposição, né? Pelo menos nominalmente, né? E o presidente Bolsonaro, depois de sair do Palácio do Planalto, vai ganhar aí uma função de presidente de honra, né, do PL, e vai ter um espaço no partido para, enfim, mas muito, a gente estava até conversando, né, velho, é muito difícil imaginar o presidente Bolsonaro, quando virar ex-presidente, fazendo articulação política e construção partidária, né? O que você acha? Eu acho muito difícil mesmo. Agora, eu quero acrescentar só uma coisinha. Quando o Valdemar da Costa Neto fala que vai passar para a oposição, ele falou: não deixaremos o comunismo e o socialismo, que o comunismo e o socialismo sejam instalados no país. Então, eu acho que ele abriu uma brechinha aí para apoiar, porque se não for comunismo nem socialismo, a gente toma, entendeu? Então,
E, e na Veremos. prática, né, Vera, o novo governo que está se instalando aí já tem alguns desafios, né? O Alguns. primeiro, é, não, do ponto de vista dessa área aí fiscal, que eu acho que tem sido É. a grande preocupação, né, de muita gente, né, que é ao contrário do governo Fernando Henrique, né, que deixou tipo, uma herança, um governo relativamente arrumado para o Lula em 2002. O Lula agora, em 2022, vai dar uma bomba fiscal, né? Então, tem a tarefa de negociar aí o orçamento do ano que vem, que está tramitando no Congresso e precisa ser aprovado até o final do ano, né? E essas incertezas aí sobre a continuidade do Auxílio Brasil de R$ 600, né? Do reajuste do salário Aliás, foi a promessa do mínimo, presidente Bolsonaro também, né? sim, sim, do reajuste do salário mínimo, o aumento da isenção do imposto de renda, então, e que precisa achar espaço fiscal para tudo isso, né? Então, Pois é. estão falando aí na chamada PEC da transição, né, que seria um dos caminhos possíveis para viabilizar isso aí, que então você colocaria fora do teto de gastos essas medidas, né? Mas acho que as próximas semanas também vão ser semanas aí de muita negociação em torno dessas questões, né? Parece que o presidente eleito já tem uma proposta de PEC redigida e está mostrando hoje, ou vai mostrar para o presidente da Câmara e presidente do Senado. Hum, Acontece que é um jogo de xadrez, tem tanta coisa aí, tem inclusive nessa PEC a negociação da reeleição do Lira para presidente da Câmara, porque o Sim, Lira pode fazer a opção de coisa, porque por enquanto ele é presidente. Ele pode sim, sentar em cima dessa PEC e pronto, acabou. É, mas ele pode também acelerar. Isso vai ter um custo, né? Vai custar o apoio para a reeleição da Câmara. Então, a gente tem que ver também como é que vai ser e quanto que o presidente Lula está disposto a ceder para poder ter um governo mais ou menos tranquilo. Agora, ele tá pisando em ovos, né? Porque realmente não tem. Ele tem um Congresso, por enquanto, de oposição, mas eu digo por enquanto com convicção mesmo, que eu acho que daqui sim, a pouco não vai acontecer isso mais. Por vários motivos, inclusive pela habilidade que o presidente Lula tem e o Geraldo Alckmin também tem de negociar com parlamentares. O Geraldo Alckmin já foi governador 4 vezes, Lula já foi presidente 2, quer dizer, isso eles sabem fazer, sim. né? Os dois tem currículo, vou dizer assim, eles têm experiência para mostrar. Vamos ver, né? O que eles vão fazer. Aliás, o próprio presidente Bolsonaro tem ficado surpreendentemente calado, né? Ele falou, demorou quase 48 horas para se manifestar depois da eleição, tem usado muito pouco as redes sociais. Parece que nesses dias todos, aí, nessas quase 2 semanas, ele teve 3 dias ou 4 dias no Planalto, e o resto do tempo ele passa lá no Palácio do Alvorada, não está nem falando do cercadinho, né? É, a gente não está muito Eu acostumado, acho. né, Vera, a esse silêncio. Não, não, ele faz muito barulho. Hoje ontem eu estava comentando com o meu pai aqui. Falei, gente, eu estou com tanta saudade, eu estava com tanta saudade de ver uma manchete, uma primeira página no jornal que não fosse Bolsonaro ou Lula. Quer dizer, o Lula estava, mas estava na segunda metade. Primeira foto que eu vi foi do Tite. Eu não sei nada de futebol, não sei, não, nem tenho ideia de qual é a escalação da seleção, mas fiquei feliz de ver o Tite lá na frente, entendeu? Parece que está voltando ao normal. O Bolsonaro realmente está quieto. Ele está com muito medo do que vem daqui 2 meses. E ele está se preparando. A gente vê aqui toda essa negociação com o PL para dar para ele. Ele não vai ganhar só o posto de presidente de honra, ele vai ganhar o salário, vai ganhar o financiamento de advogados, porque ele vai precisar. Então, ele tem. São essas coisas que ele negociou. É, Quando ele sair da presidência, ele volta a ser um cidadão comum É, e os perde a processos dele imunidade parlamentar. desce para a primeira instância, inclusive. Então, ele vai ter uma dor de cabeça danada, ele vai ter que correr atrás de uma coisa, de outra, de outra, de outra, e então vamos ver no que vai acontecer. Né? Então, eu acho que ele está um pouco se preparando também para o dia 2 de janeiro, né? Porque o dia primeiro ele sabe o que vai acontecer. O dia 2 aí já não é mais feriado, né? Exatamente.
Vera, então, acho que passamos em revista aí os principais temas dessa semana. Você quer já dar algum destaque para a semana que vem? Ou falar alguma coisa a mais aí sobre acho que talvez os Estados Unidos, né? Pois é, teve eleição ontem para os midterms, né, meio de mandato do presidente. Espera-se que o presidente Biden perca a maioria, tanto do Senado quanto da Câmara, mas não tem resultado ainda. A gente comenta o resultado semana que vem e o que ele pode querer significar para o Brasil, né? Porque o Congresso lá realmente é muito ativo e a gente, às vezes, sofre as consequências. Sofrer as consequências não quer dizer sofrimento sempre, mas... Então... Bom, meu destaque para a semana que vem, vamos esperar aí agora a definição dos últimos nomes da equipe de transição, né, para avaliar aí o que a gente pode esperar de fato desse trabalho. Eu acho que daqui até 1º de janeiro esse vai ser sempre essa expectativa, né? E algumas nomeações que o presidente Bolsonaro tem feito, ainda vai fazer, ele é presidente, a gente não pode esquecer disso, ele tem direito de nomear, desnomear pessoas, isso aí não tem problema nenhum. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Tá bom? É isso, então chegamos ao final do nosso Empower Connection, edição extraordinária. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, mande likes, comente, compartilhe, interaja conosco. Vera, então, muito obrigado. Não teremos o Empower Connection na sexta-feira agora, dia 11, e voltaremos no dia 18 de novembro, se 18. O mundo não acabar. Não vai acabar, não. Então, até lá. Tchau, tchau. Até lá a todos. Tchau, tchau.